Bom, vamos começar nossa live. Então, muito boa tarde para quem está chegando, para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir, quem está nos assistindo e não está ao vivo também, seja muito bem-vindo. Vamos começar a nossa live muito simples, muito prática. Lembrando que a live vai ficar salva e depois eu vou postar a receitinha para vocês com todo o passo a passo e com todos os ingredientes que eu usei nessa receita, nestas receitas, na verdade. Todos os produtos vocês vão encontrar na Tia Marlene, então eu tenho certeza que vocês vão gostar aí das receitinhas, tudo simples, fácil, e eu tenho certeza que vocês podem vender aí o ano todo, já pensando nas próximas datas comemorativas, tá bom? Então, um beijo para quem tá chegando, a Estela, a Silvia, a Denise, a Carla, todo mundo mandou oi. Um beijo para vocês. Vamos fazer cookie então? Cookie nada mais é que um biscoitinho, tá? Então, você pode fazer de várias versões. Eu gosto de fazer o cookie mais estilo macio, então eu acho acho que uma massa muito dura para você fazer cookie. Fica uma massa muito quebradiça, uma massa muito seca. Então eu não sou muito fã de cookie muito, né, o biscoitinho muito seco. Eu gosto dele mais macio, mais suave ao morder, tá? Claro que isso também vai depender muito do seu forno. Se você deixar muito tempo no forno, vai acabar ficando mais seco também, tá bom? Eu vou só dar uma baixadinha na televisão, só um minutinho. Então, uma coisa importante, voltando aqui, uma coisa importante é sempre você dosar duas coisas: a quantidade de gordura presente na sua receita e o tempo de forno. Quanto mais tempo eu deixo no forno, mais ressecado você vai ter o seu biscoitinho, né? No caso do seu cookie. Então, eu prefiro sempre tirar um pouquinho antes, mesmo que o cookie esteja um pouquinho macio, eu prefiro tirar porque ele vai resfriar em temperatura ambiente, vai manter cremoso, não cremoso, mas mais macio por dentro e também com menos chance dele ficar aquela coisa quebradiça, esfarelenta, coisa que eu não gosto, tá bom? Então, para essa receitinha, vamos começar com o cookie tradicional. Então, para o cookie tradicional, é uma receitinha bem simples. Aqui eu tenho, lembrando que eu vou deixar a receita depois para vocês lá no feed, tá? Mas a receita americana, eles usam o brown sugar, que é um açúcar marrom, um açúcar, parece o nosso açúcar mascavo, tá? Aqui, como a gente não tem essa quantidade, né, não tem esse açúcar que é bem marrom americano, eu tenho uma mistura de açúcar refinado, cristal e açúcar mascavo. Então eu vou usar 60 gramas de açúcar mascavo e 40 de açúcar cristal, totalizando 100 gramas de açúcar, tá bom? Mas eu não quero usar o açúcar mascavo. Não tem problema nenhum, pode retirar da receita e usar o da sua preferência. Para quem vai fazer cookie colorido, eu prefiro trabalhar com um açúcar branco, tá? Depois eu vou dar as sugestões para vocês. Aqui eu estou usando 100 gramas de manteiga ou margarina. Então, no caso aqui, a margarina tem que ter no mínimo 80% de gordura. Então, hoje nós temos as de mercado, né? Tipo Delícia, Qualy, Doriana. Essas têm 80% de gordura. E para quem vai comprar em grande quantidade, né? Em pacotes de 1 kg, nós temos da Cooking, da Gradina e Amélia. Tá? Então, essas três nós temos fáceis para encontrar. A Cooking, para quem não conhece, é uma marca da Gradina. Pertence à Gradina e hoje pertence à Seara. E também ela é uma margarina, né, 80% de lipídios, e ela não tem nenhum ingrediente lácteo, ou seja, ela é um produto sem lactose, porém ela não é totalmente livre de lactose por ser fabricada num ambiente que contém lactose. Então, para quem vai fazer um produto zero lactose, então, ou sem lactose, na verdade, não pode utilizar essa denominação. Mas para quem só quer fazer uma dieta e quer retirar o leite da sua vida, pode usar essa da Cooking, tá bom? Então, vou utilizar um ovo e essência, emulsão, pasta da sua preferência. No caso aqui,
nesta receita eu usei a emulsão da Mago, tá? Então, a emulsão da Mago, deixa eu pôr assim, fica mais fácil. Então, a emulsão da Mago, ela tem uma vantagem do seguinte, que ela é forneável, ou seja, eu posso pôr no forno sem ela perder aquele aroma característico. A essência que você vai utilizar, o aroma que você vai utilizar é sempre a base alcoólica. Então, se eu utilizar a essência ou o aroma, ele vai perder o aroma por muito mais rápido do que a emulsão. Ah, não quero utilizar. No caso da emulsão, eu vou usar de 3 a 5 gramas da emulsão para cada meio quilo de produto. No caso, se eu for utilizar uma pasta saborizante, por exemplo, então aqui uma pasta de avelã, por exemplo, eu vou usar sempre 5% do peso total. Ou seja, para cada 400 gramas de produto, eu vou usar em média de 35 gramas de pasta saborizante, tá? Então, aqui eu tenho estes ingredientes. Vou misturar bem. Deixa eu só pôr um paninho embaixo. Então, vamos lá. Então, ó. Vou misturar bem. Não precisa bater na batedeira. Não precisa misturar até ficar um creme branco, aerado. Não, porque você não tem essa preocupação aqui. Eu só preciso dissolver todos os ingredientes. Se você está usando um açúcar mascavo, por exemplo, que ele é muito granuloso, passa na peneira. Se eu estou utilizando uma manteiga que ela está muito gelada, deixa ela ficar em temperatura ambiente, fica mais fácil de você misturar. O ovo está muito gelado, deixa ele dar uma chegada na temperatura ambiente. Então você vai ter outro resultado, tá? Então misturo bem estes ingredientes. E aqui nesse caso eu poderia substituir aroma ou essência ou pasta ou emulsão de baunilha por outros sabores, né? Então, por exemplo, agora a gente vai chegar no Dia das Crianças também. Eu posso fazer cookie colorido, então eu posso acrescentar essência de tutti-frutti, de limão, de laranja, enfim, da sua preferência, e acrescentar corante. Então eu posso fazer azul, rosa, laranja, marrom, vermelho, enfim, a cor que você quiser. É só adicionar o corante e aí não tem uma quantidade, você dosar até o ponto que você quer, tá? Então até a cor que você quer. Lembre que cores mais claras como amarelo, laranja, verde, vai mudar a cor no forno, porque ele vai juntar com a cor de caramelo. Então eu tenho que pensar nessas cores que elas não vão ficar amarelo, amarelo, laranja, verde de verdade. Ele vai ficar com um tom mais amarronzado, tá bom? Então tomem sempre esse cuidado. Aqui nesse caso eu vou misturar agora a farinha de trigo, em torno de 150 gramas, e 5 gramas de fermento em pó, fermento químico em pó. Só misturar tudo e tá pronto. E aí aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma base desse cookie e colocar castanhas. Então você poderia pôr amendoim, nozes, castanha do Brasil, castanha de caju, avelã, enfim, pistache, que agora ainda tá na moda. Poderia usar em torno de uns 50 gramas de pistache, né, de castanhas em geral. Como eu poderia colocar para criançada, ou para quem quer fazer uma coisa mais divertida, eu posso utilizar aqueles confeitos tipo M&M's aqueles M&M's, disquetes, colorete, enfim, que hoje tem no mercado. São esses disquinhos açucarados, que são forneáveis. Eu posso acrescentar também 50 gramas. Eu posso acrescentar gotas de chocolate, que é o que eu vou utilizar agora. E aí uma dica muito importante. Para gota de chocolate, estamos no inverno, mas se você vai fazer no verão, por exemplo, deixa no freezer essas gotinhas. E tem que ser gotinhas assim, ó. Gotinhas forneáveis. São gotinhas pequenas, que têm um teor maior de açúcar, mas elas resistem a altas temperaturas, ou seja, elas não queimam com facilidade, certo? Hoje eu estou utilizando meio amargo, mas pode ser da sua preferência. Pode ser ao leite, branco, pode usar hoje, tem saborizado, né? Inclusive, falando de saborizados, hoje tem a Harold, tem a Dona Jura, que tem granulados macios, que são granulados para brigadeiros gourmet.
Você pode utilizar também porque eles são forneáveis, então eu posso acrescentar aqui de pistache, de caramelo, amargo, o de chocolate branco, colocar aqui e fazer um cookie sabor, entre aspas, né, brigadeiro. Então aqui nesse caso eu vou utilizar 50 gramas de gotas forneáveis. Tudo bem? Então, tem alguma dúvida, gente? Mande aqui, por favor. E essa massa eu não posso... A Carla perguntou, gente, se eu posso acrescentar geleia. Pode acrescentar, Carla, mas só se ela for forneável. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer um cookie recheado e a gente já fala sobre isso, tá bom? Mas pode sim. Aqui nesse caso, essa massa tá pronta. Ó, é uma massinha densa. Ó, ela demora para descer, mas eu manuseei essa manteiga. Então, se eu fizer a bolinha agora e levar para assar, ele fica aquele cookie reto, aquele cookie bolachão mesmo, retão. Eu quero um cookie mais gordinho, mais bolachinha. Então, eu prefiro deixar descansar pelo menos meia hora no freezer ou 1 hora na geladeira, tá? A Denise perguntou se é melhor colocar corante em pó ou líquido. Aí, nesse caso, você que vai decidir, tá, Denise? Lembrando que, né, eu sou parceiro da Mago já há bastante tempo. Os corantes da Mago não amargam por ter uma alta concentração. Então, eu posso usar a quantidade necessária que ele não vai amargar. Dependendo da marca que você usa, ele tende a amargar, tá bom? A Flá perguntou se pode colocar manteiga noisette no cookie. Pode sim, é uma manteiga cozida, né, para dar mais aroma de amêndoas, de avelãs, enfim, pode colocar, deixa esfriar bem, deixa ela ficar pastosa novamente para poder utilizar. E a Denise perguntou se pode colocar castanhas ou frutas secas. Pode, em média de 50 gramas nesta receita, tá bom? Eu vou tirar os cookies que estão no forno, que eles já estão começando a dourar, e eu já volto aqui com a receitinha, tá bom? Vou levar para a geladeira também e vou trazer o que eu já fiz agora há pouco para mostrar para vocês como que ele fica, tá? Prontinho, gente. Acabei de tirar do forno os cookies que eu assei antes de começar a nossa live, para mostrar para vocês como que ele fica. Chegou uma perguntinha aqui. Se pode colocar, a Denise perguntou se pode colocar essência de panetone e frutas secas, que poderia fazer um cookie panetone. Com certeza, tá? Tem até uma versão que eu ia falar para vocês já, antes da gente passar para a próxima receita, que é o crinkle, que é um cookie. Você pode usar essa receita que eu acabei de fazer, que é o cookie tradicional, adicionar corante verde e vermelho, né, dividir a massa em 2 partes. E aí, ao invés de você pôr para assar do jeito que eu assei aqui, né, desse jeitinho aqui, então, desse cookie aqui que eu acabei de fazer, eu posso dividir a massa, fazer bolinhas separadas ou juntar metade e metade, e antes de pôr para assar, eu envolver no açúcar de confeiteiro. Mas envolve muito, muito no açúcar de confeiteiro. E aí põe para assar. Esse crinkle é um craquelado. Então, quando ele vai descendo, né, a bolinha vai ficar assim, ele vai descendo, ele vai craquelando esses seus biscoitinhos. Então, fica super legal para fazer para uma latinha transparente, para uma caixinha, para um saquinho, enfim. Fica super bacana de trabalhar, tá? Os crinkles para o Natal. E aí eu posso acrescentar as frutas secas. Eu posso fazer até um cookie de chocolate mesmo e fazer como se fosse um chocotone, e colocando a essência de panetone, ou colocando, para quem não gosta da essência de panetone,
pode colocar a emulsão de panetone da Mago, que particularmente é muito gostosa. Eu gosto muito da emulsão de panetone. E também, se não quiser, pode colocar raspa de laranja, raspa de limão e essência de baunilha para dar um aroma característico de panetone, tá bom? Então aqui eu tenho os cookies tradicionais, que eu trouxe para mostrar para vocês. Então eu gosto do cookie assim, ó. Ele vai ficar bolinha e ele vai descer lentamente, ele fica gordinho. Olha só que bonitinho. E qual que é o ponto do cookie? Ele vai ficar dourado nas bordas, ó. Se você olhar aqui, o cookie tá douradinho nas bordas. Só que ele tá mais dourado embaixo. Meu forno tá um pouquinho desregulado, mas tudo bem, eu consegui tirar a tempo. Mas se eu colocar a mão aqui, ele tá macio ainda. Então, esse é o ponto do cookie, tá bom? A Denise perguntou que tem sempre essa... falou, né, que ela tem sempre essa dúvida no tempo do forno. Eu sempre falo o seguinte, que você, para fazer biscoito, em geral, qualquer tipo de biscoito, você ficar olhando sempre as bordas do cookie. Então, no caso do cookie que é branco, um cookie que é com uma cor clara, eu consigo dosar a cor em volta, né? Ele ficou dourado nas bordas, eu sei que ele tá assado, porque biscoito ele sempre assa de baixo para cima e nunca de cima para baixo. Claro que se eu ligar o dourador ele vai dourar, mas eu não quero ele douradinho em cima, tá? Então esse é o ponto certo do cookie. Ah, mas o cookie é de chocolate ou é um cookie que tem uma cor, né? Que ele é mais colorido. Eu sempre vou pegar o biscoitinho e olhar por baixo. Olha esse daqui. Esse aqui é o banoffee, que eu vou fazer agora com vocês. Olha só, ele tá douradinho em relação à parte de cima. Então ele não dourou as bordas, ele dourou só embaixo, mas eu sei que ele está assado, tá bom? E esse daqui é o cookie recheado de avelã. Ah, mas ele é de chocolate, eu não consigo ver. Consegue sim. Olha a cor aqui e olha a cor aqui. Então aqui ele tá bem mais escuro do que a parte de cima, então eu sei que ele está assadinho, certo? Eu particularmente, deixa eu só tirar pra cá. Eu particularmente gosto sempre de colocar os cookies numa gradinha que vocês encontram aí na Tia Marlene. Essa gradinha eu uso para biscoito, para esfriar o panetone, para fazer várias coisinhas com eles. Então tudo que você quiser deixar descansar, deixar esfriando, pode usar essas gradinhas. Então, ó, fica uma gracinha você colocar aqui os cookies. E tudo que você quiser colocar para assar. Quer dizer, para resfriar depois de assado. Então, ó. Deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês. E a gente já passa para a próxima receitinha. Se você tiver dúvida, mande agora, tá? A Carla falou que essa grade é maravilhosa. E é mesmo, viu? Essa daqui é uma grade da Mago. Vocês têm na Tia Marlene, mas tem de outras marcas também, tá? Então, o legal é que você deixa sempre o cookie descansando, né? Com os pezinhos aqui. Então, pode deixar aqui de ladinho, esfriando, tá? Se eu for embalar, eu não posso embalar nesse momento. Tem que embalar com ele frio, totalmente frio, porque senão ele vai amolecer com muita facilidade. Vou tirar aqui meus bolzinhos. Deixa eu pôr pra cá. Deixa eu mostrar pra vocês como que fica a massinha do cookie, tá? Deixa descansar bem essa massinha. E vai ficar assim, ó. Uma massinha. Ela tá uma massinha aparentemente mole, mas eu consigo bolear sem problema nenhum. Em relação a tamanho, é muito pessoal. Eu, Josué, não gosto de fazer biscoitos, no caso cookies, grandes. Por quê? Porque se você vai fazer um face e venda, se eu colocar um cookie de 90 gramas, que é o cookie do Subway, do McDonald's, né, que são o Mr. Chain, por exemplo, que são cookies grandes, às vezes você não vai conseguir vender pelo preço. Então, eu prefiro vender menor, porque eu consigo vender vários ou de vários sabores. Então, eu posso fazer um saquinho com 3 sabores, 4 sabores, 2 sabores, enfim. Acho que sai melhor do que você fazer um cookie grande e vender pouco ou não vender pelo preço, certo? A Denise perguntou como congelar.
Você pode congelar a massa ou assado. Denise, eu particularmente gosto de congelar o cookie pronto, tá? Por quê? Porque ele dura 3 meses congeladinho, assadinho, tá? A massa também, só que a massa eu vou ter que deixar descansar. Eu tenho que descansar não, então eu vou ter que deixar resfriar na geladeira, né? Descongelar na geladeira para depois enrolar e pôr para assar. Então eu acho que é muito tempo perdido ao ponto de eu produzir tudo de uma vez e pôr para congelar. Então eu acho que é mais fácil você fazer ele assado e congelar do que ele ficar, né, a massa congelada, depois descongelar e depois bolear e assar, certo? A Carla perguntou quanto tempo ele fica macio. Carla, eu já deixei ele mais de 20 dias dentro de um potinho e ele fica macio do mesmo jeito, tá? Fica bem bacana essa receitinha. A Denise perguntou quanto tempo ele fica em temperatura ambiente, né? Quanto tempo ele tem de validade. Vai depender muito de como você armazena, tá? Então, se eu armazeno o cookie exposto, estamos numa época, né? Voltando à história de clima, né? Estamos numa época seca. Aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, tá muito difícil de chover. Então, estamos enfrentando uma seca. Até o mês de outubro tem esse tempo seco, né? Então, se eu deixo ele exposto num ambiente que está muito seco, ele vai ressecar com muito mais facilidade. Mas também, se eu pensar e eu fizer um cookie e deixar exposto num ambiente que está muito úmido, ele vai mofar com muito mais facilidade. Então, a sugestão é sempre armazenar em saquinhos ou em potes herméticos. Aí a validade dura 20, 30 dias tranquilamente, tá? E biscoito, né, cookie no caso, biscoito tem o significado de biscote, de assado 2 vezes. Então, se, por exemplo, o cookie pegou uma umidade, mas ele ainda está dentro da validade, tá com sabor bacana, eu posso voltar ao forno e voltar a assar. Então, eu posso assar 2 vezes esse biscoito. Tudo bem? Então, não se preocupem com isso. É claro que eu tenho que tomar cuidado se ele não está mofado, se a manteiga não rancificou, se o aroma não está muito legal, se ele agregou umidade, né, de cair água mesmo, melhor jogar fora. Então, tudo isso é teste visual e sensorial, no caso, né, de sabor também. Então, vai olhando, mas eu sei que dura pelo menos de 20 dias até um pouquinho mais. Tá bom? Então, eu particularmente gosto de fazer os cookies de 20 gramas. Vou mostrar para vocês o tamanho. Então, ó, aqui é 25 gramas. Vou mostrar para vocês 25. Então, ó, 25 gramas. Uma coisa importante que não precisa achatar este cookie. Ele desce sozinho. Vocês confiam em mim? Então, esse cookie que estava assim, ele vai ficar assim, tá? Ele vai descer naturalmente. Então, ó, 20 gramas. Eu acho que um cookie, ó, 20 gramas, 25 gramas. Então, eu gosto de cookie até uns 25 gramas, que eu acho que é um tamanho bacana de você vender. Acho que fica legal. E esse cookie eu posso rechear. Carla perguntou antes na nossa live se poderia rechear com geleia. Pode sim. Eu posso rechear com geleia desde que seja forneável. Então, hoje tem várias marcas, né? Uma delas vocês encontram na Tia Marlene, que é da Bom Princípio. Eles possuem geleias forneáveis de damasco, de laranja. Eles lançaram agora de cereja, de pêssego, de pimenta, de cebola caramelizada, enfim. Pode utilizar a da sua preferência, mas ela tem que ser forneável, ela tem que ter amido modificado na composição. Se eu fizer uma geleia que eu faço em casa, o que vai acontecer? Ela vai vazar e vai queimar. Então, eu preciso que ela seja forneável. Professor, posso acrescentar Nutella, ovo maltine, recheios forneáveis? Pode também, tá? Todos esses que eu falei para vocês também são forneáveis. E aí uma sugestão, se você quiser congelar antes, melhor ainda. Se você não conseguir também não tem problema. E eu posso rechear com doce de leite também, desde que ele esteja escrito
forneável, ou se você ler na composição ele estiver escrito amido modificado. Se ele tiver escrito isso, eu sei que ele é forneável. Tudo bem? Eu vou pegar um recheio que eu tenho aqui, um recheio forneável de chocolate meio amargo. Deixa eu só pegar para mostrar para vocês. Então, ó, aqui eu coloquei numa bisnaguinha, né, numa manga de confeitar, mas é um recheio forneável de chocolate com avelã. Então eu vou pegar aqui, para quem vai fazer recheado. Nesse caso eu vou pegar uma massa um pouquinho maior, vou pegar de 25 gramas. Vou abrir esta massa. Ó. Abro bem essa massa e eu vou colocar em média de 10 a 15 gramas de recheio. Por quê? Se eu colocar mais que isso, eu não tenho capacidade suficiente para envolver. Então o que eu vou fazer? Ó, eu vou envolver essa massinha aqui. Prontinho. Esse banoffee que eu vou fazer com vocês agora é uma massinha super gostosa e dá pra você rechear com esse doce de leite forneável ou esse doce de soro de leite que vocês encontram, né? Ou doce sabor, doce de leite. Ele é super legal pra você rechear esses cookies. Por quê? Porque ele é forneável. Então, ó, vou fazer mais um pra mostrar pra vocês. Então, ó, recheinho. Aqueles brigadeiros também que tem de marca, gente. A Harold tem, a Lispec tem, Chamego Bom tem. Pode ser recheado também, tá? Então, posso rechear sem problema algum com essas marcas de brigadeiro também. Tudo bem, gente? Dúvidas até aqui? A Daiane perguntou onde ela pode achar essas receitas que eu estou fazendo. Assim que acabar a live, eu vou postar a receitinha. Até o final do dia eu posto a receitinha com todos os ingredientes e o passo a passo, tá bom? Então, fica aí ligadinha que eu vou passar a próxima receita. Mas se não puder ficar, depois você assiste e vai ter lá todos os ingredientes bonitinho pra você, tá bom? Então, vou deixar aqui de ladinho o meu recheio. Eu vou só lavar a mão. E vamos fazer o nosso cookie banoffee, tá bom? Prontinho. Vamos para a próxima receita então, gente? A próxima receitinha, que também é muito simples, a base vai ser praticamente a mesma. Aqui eu tenho, só pegar aqui o, bom, pera aí. Então, aqui eu tenho 50 gramas de manteiga, um ovo, 5 gramas de canela em pó, 60 gramas de açúcar mascavo, 50 a 60 gramas de açúcar mascavo, e aí para dar o sabor de banoffee. Banoffee não é uma mistura de caramelo ou doce de leite com banana. Então, a Mago lançou recentemente esta pasta saborizante de caramelo toffee, que é fantástica. Não é porque eu sou parceiro deles há muito tempo, mas é muito gostoso. E essa daqui que é surpreendente também, que é de banana. Fica um sabor muito legal e tem pedacinhos de banana na composição, tá? Então, ela é bem, bem bacana. Ah, pessoal, mas eu não tenho essa pasta. Você pode utilizar 10 gramas de doce de leite ou de caramelo, você que vai decidir. E banana, ou banana passa, ou banana nanica bem amassadinha. Então, uma banana nanica de mais ou menos uns 50 gramas amassadinho, tá bom? Só tomem cuidado porque como a banana é um produto mais mole, talvez eu tenha que acrescentar um pouco mais de farinha. Mas aí vocês vão decidir aí
quanto colocar. Nesse caso eu coloquei 10 gramas de pasta de banana e 10 gramas de pasta de caramelo. Então, misturo bem, a mesma coisa que eu fiz no outro. Deixa eu só trazer pra cá que é mais fácil. Dúvidas até aqui, gente? Podem perguntar, tá bom? Misturo bem para dissolver todos os ingredientes. E aqui eu tenho 160 gramas de farinha de trigo e 5 gramas de canela, de fermento químico em pó. Canela eu já falei, né? Então, vou misturar bem de novo. E aí, se você quiser, você pode acrescentar as gotas de chocolate, também em torno de 50 gramas. Se você quer um sabor diferente, por exemplo, você pode acrescentar 50 gramas de banana passa picada no lugar da pasta de banana ou, por exemplo, da da banana nanica amassadinha. Aqui eu vou dar uma misturadinha. Como eu tenho só açúcar mascavo e eu tenho um pouco menos de gordura, ele vai ficar um biscoitinho mais durinho, tá? Não duro de quebrar dente, mas ele vai ficar mais fácil de você modelar neste momento, tá? Então, ó. Então, dúvida, gente, podem perguntar nesse momento. Massinha tá pronta. Como que eu vejo que a massa tá no ponto certo? Vou pegar um pedacinho da massa, ela vai grudar na minha mão? Não grudou na minha mão. Vou fazer uma minhoquinha, uma cobrinha. Quebrou? Também não. Então está no ponto certo. E aqui eu vou colocar as gotas de chocolate também. Eu acho que cookie com gota de chocolate fica mais gostoso. Também vou colocar em média de uns 50 gramas. Essa massinha é legal porque eu já posso bolear, eu já posso modelar, mas eu prefiro também deixar descansar pelo menos 30 minutos no freezer ou 1 hora na geladeira para poder bolear melhor. Então aqui, massinha tá pronta, certo? Essa massinha fica legal se você quiser fazer o cookie recheado na forminha, né? Ou torta cookie, que você vai colocar na forma, vai colocar um recheio no meio e vai fechar como se fosse um empadão. Também fica muito bacana. E se você quiser fazer a moda do momento, que ainda não está sendo divulgada por causa do morango do amor ainda, mas tem o tal do brookie, que é o quê? O cookie recheado de brownie. Então você vai fazer essa massa, faz a massinha numa forminha, põe o recheio de brownie, o recheio da sua preferência, né? O brownie da sua preferência, e a massinha por cima. Então quando você desenforma, você vai ter um brookie, um cookie com brownie dentro, tá bom? Então pode fazer dessa forma. Eu vou pegar a massa que eu deixei descansando na geladeira para poder abrir, para mostrar para vocês. Se tiver dúvida, manda mensagem agora. Só tirar aqui. Gente, ó, massinha descansada. Também vou fazer de 20 a 25 gramas. Olha só, a massinha fica ótima para você trabalhar, porque ó, ela não gruda na sua mão. Ó, eu vou até mostrar para vocês um cookie do tamanho do Mr. Chain, do McDonald's, do Subway. Ó, 90 gramas. Não é muito grande?
Então imagina, você vai ter que vender pelo menos a uns 18, até uns 20 reais, porque é um cookie diferente. Ah, mas na empresa lá custa mais barato. Sim, porque eles vão fazer uma produção grande e é ruim. Então tem esse detalhezinho aí em relação a empresa versus artesanal. Não é verdade? Então, tudo bem até aqui, gente? Por favor, mande agora. Nenhuma dúvida? Todo mundo ficou quietinho. Esse daqui, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que ele fica, tá? Ele vai ficar assim, ó. Ele vai dar uma leve achatadinha. Se você quer ele mais chatinho como este, dá uma amassada, tá bom? A Denise falou que... A Denise falou uma grande verdade, né? Que nas empresas tem muito aditivo. Eu tenho aluno que põe aditivo em produto, né? Pra ter uma validade maior, mas eu sou da seguinte opinião. A partir do momento que eu acrescento um aditivo químico, ele deixa de ser um produto artesanal. Ele já é um produto semi-industrializado. Ele só não é industrializado porque ele não é feito em fábrica. Porque o resto ele vai ser um produto com uma validade um pouco maior do que o artesanal. E assim, eu acho que dá para você fazer um produto bacana sem aditivo químico. Porque eu tenho que pensar o seguinte, o que vai estragar o meu produto? Coisas que têm uma validade curta, como coisas que tenham água. No caso, o biscoito tem água na composição. Eu usei água na receita? Não. Então ele tem uma validade maior, certo? Então eu não preciso me preocupar com isso em relação à validade curta, né? Claro que brigadeiro, coisas que vão água, que vão produtos perecíveis, a validade obviamente é menor por esses motivos que eu acabei de falar, certo? A Pamela perdeu o início. Você perdeu o início do que, Pamela? Que agora eu fiquei na dúvida. Essa massa também pode ser recheada, tá, gente? Então fiz aqui as bolinhas, deixei bonitinho e eu vou mostrar pra vocês como que ela fica depois de assada, tá? Vou passar aqui um álcool na mão. Na receita, a Pamela perdeu o comecinho da receita. Eu misturei os ovos, né, no caso o ovo, o açúcar mascavo, a canela em pó, a pasta saborizante de baunilha de banana e a pasta saborizante de caramelo, tá? Então misturei tudo, formou uma pastinha, acrescentei a farinha e o fermento e as gotas de chocolate. Mas depois eu vou postar a receitinha, Depois eu vou passar a receitinha direitinho pra vocês, tá bom? A Flá perguntou como que é esse Brook, que ela não entendeu. Vamos lá de novo. E a RW Doçura perguntou se dá pra vender por quanto, né, o de 20 gramas. A Denise falou que a gente poderia ter uma live de Brooks. A gente pode fazer no mês de outubro. Eu acabei de fechar as lives de setembro com a Vivi, mas a gente pode fazer uma live de Brooks no mês de outubro, já pensando pro Natal e também pro Dia das Crianças, ou Halloween, ou Dia dos Professores, enfim. Mas só para vocês pensarem. O Brook nada mais é que uma massinha, então uma massinha de cookie. Então você vai fazer na forminha ou de pão de mel, ou de alguma forminha, tá? Faz a forminha, né? Forra a forminha como se fosse um empadão, né? Massa de cookie. No meio você vai fazer uma massa de brownie. Então faz uma massa de brownie. Fez a massa? Não vai pôr pra assar. Vai colocar dentro dessa massa de cookie esse brownie. Vai fechar com a massinha de cookie de novo. Então pensa aqui. Massa de cookie. Então massa de cookie. E no meio é um brownie assado. Então quando você desenforma, ele vai estar cremoso. Ele vai lembrar muito Ele lembra muito, acho que o petit gâteau, tá? Acho que fica bem bacana. Em relação a preço, é muito complicado eu falar para vocês, né, o exato para vender. Mas o cookie de 20 gramas, eu consigo fazer um pacotinho com
4, 5 cookies e vender a 15, 20 reais, por exemplo, porque cada um vai pesar 20 gramas. Então, se eu fizer 5 cookies, vai ser o preço de um de 100 gramas, né? Então, vai dar para vender em média de uns 15, 20 reais sem problema nenhum, tá? Então, a Silvana falou que é ótima ideia, né? Essa história do Brook tá na moda, tá super em alta na internet. Eu vi esses dias, falei esses dias numa aula e a aluna falou que o filho dela tava querendo fazer. Assim, a receita que eu vi na internet é uma assadeira quadrada ou retangular, só que você tem que cortar, né? Vai ter que cortar esse cookie com brownie. Só que eu fiquei pensando, vai ficar horrível para você cortar e embalar. Então eu prefiro fazer como se fosse uma torta de cookie, mas com recheio de brownie. Então podemos pensar nessa receitinha, nessa live, sem problema nenhum. Vou conversar com a Vivi hoje, qualquer coisa a gente troca uma live de setembro para essa do Brook, tá bom? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica esse cookie de banoffee. Então, ó. Fica bonitinho. E muito bom. Eu, particularmente, sou suspeito a falar. Porque é muito gostoso. Adoro a combinação de caramelo com banana. Vou quebrar um recheado para mostrar para vocês. Então, ó. Recheadinho. Peguei um que não tá recheado. Aqui. Aqui o recheinho no meio, gente. Acho que não dá pra enxergar, mas bem no meio tem um recheinho de chocolate. Então, muito, muito, muito bom. E o cookie tradicional. Eu adoro. Ó. Tá muito, 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 muito bom. A Silvia falou que nessas horas o curso presencial faz falta, né? Faz falta mesmo, não é? Mas façam em casa, marquem a Tia Marlene, marquem a Mago, né? Que se vocês usarem os produtos da Mago. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Mais alguma dúvida, gente? Podem perguntar. A Denise falou que só faltou o chá. Não seja por isso. Fazemos um chazinho já já. Alguma dúvida, alguma perguntinha? Enquanto eu bebo uma água, né? Pra poder falar pra vocês, né? Crianças, uma coisa bem, bem importante, tá? Próxima live, na semana que vem, nós teremos uma live. Vocês estão vendo que a gente tem uma live por semana, então fica aí a agendinha de vocês. Mês de setembro também, uma live por semana. Vai ter geleia no próximo mês, 1000 folhas, né, massa folhada, vai ter chu, vai ter outras coisas aí, lanches naturais e ciabatta. Vai ter outras coisinhas aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixei algumas receitinhas, né? Alguns teminhas bem legais pra vocês, tá? Então, não se preocupem, dia 25, na semana que vem, nossa última live do mês de pão de queijo e pão de batata, tá? Então, fica aí ligadinho, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. São 2 face venda super legais de você trabalhar. O pão de queijo, você congela e você vende ele congelado. É uma receita muito gostosa. Uma receita que eu particularmente adoro. Esse pão de batata é também super legal. Recheadinho, super legal. Que eu tenho certeza que vocês vão vender bastante, tá? Então, fica aí o convite para vocês. Dia 25, na próxima semana. Um beijo para vocês. E até o final do dia a gente tem a receitinha dos cookies, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima, tá bom, gente? Tchau, tchau!